Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Amém, igreja? Amém. Quem precisa de uma palavra de Deus? Então vamos embora. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim o texto: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho e as circunstâncias do nascimento de Jesus, mas a partir dos olhos de Maria. Eu sei que quando a gente fala de Maria num ambiente evangélico, algumas pessoas ficam desconfortáveis, mas a Bíblia diz que essa mulher achou graça diante dos olhos de Deus, e o anjo Gabriel disse que essa mulher, Maria, era bendita entre as mulheres. A saudação, né? Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres e tal. E foi assim que o anjo Gabriel chegou até Maria. E se você está pensando na razão pela qual o Gabriel, né? Vamos teologar sobre por que o anjo Gabriel chamou Maria assim, né? Fique sabendo que ela também não sabia, ela também ficou com essa dúvida. Foi essa pergunta que ela fez. Quando ele falou assim com ela, ela ficou pensando por que é que ele falou aquilo para ela. E o fato é que Maria se tornou um tabu. Eu não sei se você sabe, mas alguns pais da igreja também veneravam Maria. E se torna um tabu, especialmente há menos de 70, uns 70 anos atrás, tem que fazer essa conta aí. 75 anos, então, eu acho, porque em 1950, de 50 para cá tem 75 então, né? Em 1950, é aprovada a doutrina da Assunção de Maria, né? Então veja, há 2000 anos atrás a Maria existiu, mas só agora em 1950 é que é aprovada a ideia vir uma doutrina para os católicos, né? A ideia da ascensão corpórea de Maria, né? Que Maria foi para o céu, enfim. E essa doutrina, né, de que a Virgem Maria, enfim, foi assunta e tal, claro que a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, nós não somos católicos, nós não acreditamos nesse tipo de heresia. E o tema Maria divide opiniões. Maria é um ponto de divergência ferrenha entre católicos e protestantes. Porque o católico se sente mal porque o crente, o protestante, defende que Maria é só uma mulher como as outras, porém consagrada a Deus, tal, tudo mais. E o protestante se sente mal porque o católico defende que Maria é uma mediadora entre Deus e homens. E nós não acreditamos nisso. O católico considera Maria como uma espécie de pessoa sobre-humana, acima das outras, né? Tem o dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição, porque para defender que Maria é
uma mediadora ou coisa parecida, ela tem de ter nascido pura. E a Bíblia não diz isso, mas os católicos dizem. Então, transformaram Maria numa espécie de intercessora. Na verdade, Maria é alvo da maioria das orações dos católicos. Não é Deus, é Maria. É só você pegar o terço, o rosário ou uma ladainha e você vai perceber que, porque o terço é uma parte do rosário, né? E o rosário é muito menos que uma ladainha, mas não importa qual dos três você escolha, o número de Ave Marias, sei lá, eu não sei, nunca fui católico, eu falo essas coisas a partir do que eu estudo, mas eu nunca vivi isso, nunca rezei um terço. Mas eu não sei exatamente, mas eu acho que um terço para cada, sei lá, 50 Ave Marias deve ter um Pai Nosso, alguma coisa assim. No rosário, multiplica isso por 4. Na ladainha, multiplica isso por 20, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando um pastor diz que Maria é agraciada, isso não desce muito bem para o auditório evangélico. Quando um padre diz que Maria era uma camponesa, uma mulher normal, mas que foi escolhida por Deus, isso não desce bem para o auditório do padre. Porque os dois times divergem no tema Maria. Num nível que se eu pregar sobre Débora, beleza. Se eu pregar sobre qualquer outra mulher da Bíblia, beleza. Mas se eu falar Maria, aí o pessoal já fica, ué, o pastor vai falar de Maria. É como se Maria não fosse, não vale, né? Maria, tipo, o crente não pode falar disso porque Maria é um negócio dos católicos. Então hoje eu queria falar sobre Maria e como ela sofreu, principalmente como ela foi perseguida e através do que é que ela foi perseguida, e talvez a gente vai ter pistas sobre a nossa história com Deus aqui. Vou tentar explicar. A Maria sofreu diretamente a partir de decretos dos homens do poder da época. Eu vou colocar 3 decretos importantes. O primeiro decreto veio do imperador de Roma, isso é Lucas, capítulo 2, versículo, eu acho que é o versículo, eu não sei o versículo, eu não lembro o versículo, não coloquei aqui. Mas quando fala que é para fazer o recenseamento, é uma ordem do imperador de Roma. Então Maria sofreu diretamente a partir de decretos. O primeiro é quando um imperador que ficava lá na Europa, lá em Roma, na Itália, decidiu baixar um decreto e isso atingiu Maria, a gente vai entender por quê. O segundo decreto veio de um rei da Galileia. Então, um imperador romano, um rei na Galileia, que foi o decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo. Isso atingiu Maria também. E o terceiro foi vindo de um procurador romano. Às vezes, a versão da Bíblia que você usa, no lugar de procurador, diz prefeito, que não é exatamente uma melhor versão, mas está falando do Pilatos de qualquer forma. E o Pilatos é quem dá a ordem da crucificação de Jesus. E isso atingiu Maria, obviamente. Que mãe quer perder o seu filho assassinado pela polícia, sendo ele inocente? Então, vamos tentar entender. Quando Jesus nasceu, o imperador de Roma era um cara chamado Augusto César. Ele era neto do grande Júlio César. O Júlio César é o pai do que a gente vai chamar de Império Romano. E em Lucas capítulo 2, eu não sei o versículo, mas eu acho que é no começo. Não sei quem está com a Bíblia aí. Naqueles dias saiu... tá aí. É o 1, né? Pronto. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado e tal. E aí ela fala sobre essa ordem, veio da parte de Quirino. Troca aí, põe no 2 aí, me ajuda. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua cidade, e José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, não é? Na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi. Tá bom até aqui. Só mais um, porque fala da Maria grávida, não é? Para alistar-se com Maria, que estava grávida. Isso. E comprometida com ele. Bom, vamos lá.
Então, portanto, Augusto César foi o primeiro imperador quando Jesus nasceu. Não é o primeiro de todos, mas ele é o imperador da época do nascimento de Jesus. E aí, o primeiro decreto pelo qual, através do qual Maria sofre, é o decreto do alistamento. Ela estava grávida, só que ela não estava só grávida, ela estava de 9 meses, quase ganhando nenê. Imagina, uma mulher grávida, quase parindo a criança, por aqueles dias está vindo, sabe aquele negócio, não, parto é normal sempre, naquele momento, naquele tempo, então, para quando é? Para agora, para esses dias aqui. Daqui a pouco vem um decreto, o José está lá trabalhando na carpintaria, plim, aparece o e-mail. Alistamento, urgente, você tem que ir para a Judeia, lá para Belém, ele era de Belém. Bom, colocou no Waze, uma semana de viagem. Nós estamos falando de quase 180 quilômetros. Aquela época não tinha carro, ônibus, não sei o quê. Eu estou falando do e-mail, é tudo mentira, tudo só para a gente pensar. Ele tinha de enfrentar uma viagem de 180 km do norte para o centro do país. É mais ou menos, esqueça as quilometragens, pensa no mapa do Brasil, guardado as devidas proporções, tá? É tipo você sair do Pará e ir até Brasília. É mais ou menos isso, porque Jerusalém está mais ou menos ali no centro e a Galiléia está lá no norte. Aí guardada a devida proporção, porque como lá é muito menor, então esse deslocamento, que para nós daria, sei lá, 1.500 quilômetros, eu não sei, lá das quase 200. E aí, ela tem de enfrentar essa viagem, porque, e veja, e ela só tem que enfrentar essa viagem por conta do compromisso que ela tem com José, porque você sabe a história, ela nem era exatamente casada ainda, ela era uma espécie de noiva, e ela aceita a vontade de Deus, e ela fica grávida, a criança não é do José, mas o José aceitou porque o anjo Gabriel falou com José e tal, e o alistamento é para o José, mas o sistema patriarcal, ela é esposa, então vamos embora, ela é esposa de um belemita, então tem de ir até Belém, para se apresentar e para ser contada, para chegar lá e falar assim, está viva? Tá, quantos anos, sei o quê, tá, então assina aqui, seu número é tal. Então ela vai para ser contada, vai para um recenseamento e vai para obedecer um decreto. Guarda essa ideia do decreto. Então imagina a dor, o desconforto, imagina você olhando aqui, né, o mapa, você viajar 180 quilômetros no lombo de um animal, estando grávida, quase ganhando nenê. Tanto é que quando ela chega lá, ela dá a luz. Quando ela chega lá, Jesus vai nascer. E Jesus nasce longe de casa, longe da família. Imagina aquela base mais próxima, né? Você vai ganhar nenê. Se você tem a graça de ter mãe, você chama sua mãe. Fala, mãe, vou ganhar nenê, é a semana, a mãe vai lá e fica, e prepara comida, e o José era carpinteiro, imagina que ele fez um berço, que tinha tudo pronto, a base estava tudo pronta, mas por conta do recenseamento, ela viajou, e lá não tem cômoda, não tem berço, não tem gaveta, não tem armário, não tem guarda-roupa, não tem mãe dela, não tem tio, não tem ninguém, porque ela não é dali. Então ela viaja até esse lugar, 100 e tantos quilômetros, longe da família, longe da base, longe do enxoval, longe das vizinhas que podiam ajudar, longe da amiga que pode fazer um chá, da mãe que pode vir, longe de tudo, sozinhos, por causa de um decreto. Um decreto que os obrigou a viajar. Mas o segundo é pior. Eles vão se avolumando num nível que um é pior que o outro. Se o primeiro decreto obrigou uma mulher quase ganhando neném a viajar 180 quilômetros numa viagem desconfortável, o segundo é pior, porque o segundo decreto é a morte dos bebês. Saiu uma ordem, Maria teve o filho logo ali, você sabe a história lá em Belém, e Jesus nasce como forasteiro, e essa ideia é muito profunda, muito mais profunda do que eu tenho competência para falar. Quando Jesus nasce, ele não nasce na sua casa.
Ele não nasce na casa que foi preparada para recebê-lo. Ele não nasce no local onde seu pai, sua mãe, eu vou falar pai aqui adotivo, porque é aquele que assume, preparou. Ele nasce fora do seu ambiente. E isso tem outros desdobramentos, teologicamente falando. Então Maria teve Jesus no meio de uma manjedoura, ele colocou ele numa manjedoura, que é o coxo onde o animal come a comida, no meio de um estábulo de animais. Jesus nasce como um forasteiro. E quando a Maria está se recuperando, a dieta, ali as dores e tal, vem outro decreto. Qual decreto? Dessa vez não é o imperador lá da Europa, é um cara que está perto ali. É o rei da Judéia. Ela está na Judéia agora, ela viajou da Galileia para a Judéia. Jerusalém é a capital da Judéia, ela está em Belém, que é do lado, é tipo Campinas e Hortolândia. Ela está ali do lado. E o governador, o rei da Judéia, que é o Herodes, né, quer matar seu filho recém-nascido. E é interessante que se você abrir a Bíblia, eu nem falei dos pontos, né? Que se você abrir a Bíblia em Mateus, desculpa não ter, o segundo texto que eu cito sem ter preparado aqui, mas se você ler o texto de Mateus, capítulo 1, versículo de número, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e é o Herodes que vai dar esse decreto agora. O primeiro foi do rei lá, o imperador lá de Roma, agora é o segundo. Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente até Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Presta atenção. Como isso se processa na cabeça do Herodes? Porque o texto, no verso 1, diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Ó, Judéia, rei Herodes. Vamos lá. Quem é o rei da Judéia? Quem é o rei da Judéia? Esse Herodes é o Herodes o Grande, o cara que construiu lá o templo, que construiu, enfim, o aqueduto, enfim. Rei da Judéia. Veja o verso 2, analisa com atenção o verso 2. E os magos perguntaram para o Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o rei? Peraí, quem é o rei da Judéia? O Herodes. Aí chegam os magos e falam assim para Herodes. Os magos são de outra nação. Aí eles chegam lá, são pessoas importantes, tal, vão, sei lá, o rei vai recebê-los. Aí o rei fala: bem-vindos, e aí, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês são do Oriente Extremo, né? Aqui é o Oriente Médio, que bons ventos trazem aqui. E eles disseram assim: nós viemos adorar o rei dos judeus. O Herodes falou: está tendo algum engano? Eu sou o rei dos judeus, eu sou o rei da Judéia. Então o rei da Judéia é o Herodes. E o Herodes recebe os magos, e os magos dizem assim para Herodes: onde está o recém-nascido, que é rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? O Herodes falou: eu não estou sabendo dessa história, não recebi essa informação. Porque naquele contexto, se tornar rei num dos territórios dominados por Roma, precisava fazer parte da dança das cadeiras do poder. Ninguém nascia rei. Para nascer rei, você tem que ser filho do imperador lá de Roma, meu amigo. Aqui na Judéia, aqui na Galileia, aqui na Samaria, aqui nos territórios dominados, é o jogo político do poder. Tem hora que esse cara está rei aqui, depois o imperador troca. É uma dança das cadeiras do poder que eu não tenho tempo de mostrar aqui para vocês. Inclusive na Bíblia dá para ficar claro isso. Na Bíblia você acha referências sobre isso. E aí o Herodes, acho que ele franziu a testa e falou: como é? Vocês querem ver quem? Não, aquele que é nascido rei dos judeus. Versículo de número 2. Por quê? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Só que esse termo adorar só era devido ao rei de Roma.
Ele era o Quírios. Ele é o Senhor dos senhores considerado. Nem mesmo os reis dos territórios dominados, que era o caso da Judéia, poderiam ser chamados de Quírios. Quírios é o César, Quírios é o czar, Quírios é o cara lá do império, é o imperador, não é o rei. O imperador manda nos reis, e ele faz a dança das cadeiras, que eu estou chamando aqui do poder. Você aqui, você ali, eu conheci o teu pai, então você aqui, você paga mais impostos, então você aqui. Pronto, ele é o Quírios. Ele é quem manda, ele é quem levanta e quem abate os reis. E aí chegam os magos e falam assim para Herodes, onde é aquele que nasceu rei dos judeus? O Herodes falou, do que vocês estão falando? Vocês estão falando do que mesmo? Alguém que é nascido rei dos judeus? Não, eu sou o rei dos judeus, é comigo, pode falar comigo. Eu sou o rei dos judeus, prazer, eu sou o Herodes, o rei dos judeus. E aí os caras falam, não, tem algum engano aí. É uma estrela que a gente veio seguindo e tal, e ela vai nos encaminhar para um lugar onde tem um bebê. E ele nasceu rei. Ele nasceu rei, independente do esquema do jogo, do poder dos homens. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela, nós viemos para adorá-lo. Versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes. Veja isso, perturbou-se, depende da sua versão, né? Herodes, e com ele toda Jerusalém. E aí ele chama os escribas e tal, falou assim, descubra pela Bíblia, onde está escrito que vai nascer esse Mashiach, esse Messias. E aí ele chama eu não sei aqui o versículo, mas lá pelas tantas, ele chama os magos e fala assim, quando vocês encontrarem esse que é nascido rei dos judeus, manda uma mensagem para mim, me manda um WhatsApp. Aí ele falou assim, por quê? Porque eu também quero adorá-lo. Que versículo é? 8? Isso mesmo. E enviando-os a Belém, obrigado, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa adorá-lo. Ele quer adorar Jesus? Ele quer adorar Jesus? O que ele quer? Ele quer matar. Por quê? Bom, porque Jesus representa um perigo para Herodes. Por que Jesus representa um perigo? Porque ele nasceu rei dos judeus e o Herodes é que ocupava aquela cadeira. Aliás, basicamente, quando Jesus chega, o lugar que a gente ocupava tem que ser liberado. Porque o verdadeiro rei chegou. Porque o verdadeiro, o original, acabou de chegar. Ele estava ali, mas ele é um embusteiro. O verdadeiro dono do trono, o verdadeiro senhor dos senhores, o verdadeiro rei dos reis, chegou. E aí, quando ele chega, todos os reis fajutos, então, são destronados. Então, o segundo decreto, que a Maria teve de enfrentar, tem a ver com a morte das crianças. Tem a ver com a morte das crianças. Ela de dieta, não voltou para casa, porque o Herodes ficou maluco com essa história daquele que nasceu rei dos judeus, e Maria não pôde voltar para a Galileia, para o norte, para a cômoda que o José fez, para o berço que eu falei, para as roupinhas que ela guardou com carinho, estava lavadinha, estava cheirosa, ela não voltou para a mamadeira, para o berço, não voltou para a sua cama, não voltou para a sua casa, não voltou para a sua cidade, ela não voltou. Porque depois do segundo decreto, que é a morte das crianças, ela teve de viajar para o Egito. Pensa nisso só um pouco, pensa nisso. De Belém, ela se torna migrante, ou imigrante, que é a mesma coisa. Outro povo, outra nação, outra terra, outra língua. E para viver, e para falar, e para se comunicar, e para trabalhar, e para morar onde? Não sabemos quanto tempo eles estiveram no Egito. Quando eu vou ao Egito, eles dizem que a família sagrada esteve lá por mais ou menos 8 anos, 10 anos. A Bíblia eu não tenho essas fontes.
Mas seguramente, Jesus não ficou lá 2 ou 3 meses, 1 ou 2 anos. Ele aprendeu a falar no Egito. Ele aprendeu a andar no Egito. Deu os primeiros passos no Egito. E foi só depois da morte de Herodes, o grande, que o pessoal fala que isso demorou anos, né? Que eles voltaram para a Galileia. Então, com a morte de José, Jesus tinha 30 anos, segundo a tradição, quando José morreu. Então, ele se muda de Nazaré para Cafarnaum, que é perto, onde começa seu ministério de apenas 3 anos e meio. Mas a gente está no segundo decreto. O primeiro tem a ver com a contagem, o recenseamento. Isso prejudicou Maria. O segundo tem a ver com a perseguição, a morte das crianças. Estão comigo? Estão me acompanhando? O terceiro decreto é o mais doloroso, porque, como eu disse, eles vão se avolumando. E o terceiro tem a ver com... Bom, o terceiro decreto é a cruz. É uma ordem judicial, é a cruz. A Maria já enfrenta ordens judiciais há tempo. Mas já fazia mais de 30 anos a última vez, ou pelo menos 30 anos a última vez. E aí, agora a cruz. E veja que interessante. Dessa vez, Deus, o Pai, não livra Jesus. Não livra Jesus. No primeiro, beleza. No segundo, não, vai para o Egito. O anjo Gabriel vai lá e fala, vai para o Egito e tal. Quando o Herodes morre, o anjo Gabriel vai lá e fala, pode voltar, porque o Herodes morreu, não sei o quê. Nesse agora, não tem anjo Gabriel. Jesus é preso, acho que a Maria fica pensando, não, o anjo Gabriel não vai deixar a gente na mão dessa vez. Ele que apareceu para mim quando eu era solteira. Não, vamos orar, o anjo Gabriel vai aparecer aí. Eu já sei como ele é. Ele já falou comigo, já falou com meu marido. Ele vai falar para a gente o que a gente tem que fazer, para onde é que a gente tem de ir. E Jesus preso. E daqui a pouco vem o decreto, a morte. E dessa vez o Pai não envia o Gabriel. Não livrou Jesus do decreto da crucificação. Cuidou na época do decreto do imperador. Cuidou dele, deu livramento na época do decreto do rei. Mas o decreto de um prefeito, do procurador, quem é maior? O procurador, o rei ou o imperador? Está vendo a lógica? Parece que a pessoa menos poderosa das três assinou um papel que terminou com o assassinato de Jesus. E eu queria falar sobre isso, vou deixar 3 pontos depois dessa introdução longa, mas vou tentar ser curto nos pontos. Primeiro, só é possível vencer os decretos do imperador do mundo se Jesus estiver no lugar certo dentro de nós. Deixa eu tentar explicar. Só é possível vencer os decretos do imperador do mundo se Jesus estiver dentro da gente. Não apenas, eu estou fazendo uma analogia, Jesus dentro de nós Maria estava grávida, Jesus estava dentro dela, ok? Maria estava grávida, logo Jesus está dentro dela. Naquele caso, literalmente, ela está grávida, ele está dentro do útero de Maria. Aliás, Cirilo, eu acho que foi Cirilo de Alexandria. Hoje é o dia mundial de eu não citar coisa aqui sem estar. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim, que o útero de Maria foi o último santo dos santos. A ideia de que o Santo dos Santos é o lugar onde Deus está, presente no templo, no tabernáculo, depois no templo, e antes da encarnação, o útero de Maria foi o último santo dos santos. Mas só é possível vencer os decretos do mundo, do imperador, se Jesus estiver dentro da gente. Não que você tem que ficar grávida, com Jesus dentro da sua barriga, do seu útero. Aliás, ele tem que estar dentro da gente, mas no lugar certo. Porque não é apenas estar dentro de você como uma doutrina a ser seguida. Não é apenas estar dentro de você, na sua cabeça, na sua mente ou na sua memória, como uma história memorizada. Não apenas em sua fé, como um paradigma que você segue, não apenas no seu conceito, no seu intelecto ou na sua mente, mas dentro de nós,
de verdade, mas tem que ser lá dentro. O útero é a parte mais íntima. Então tem que estar lá dentro, na parte mais íntima do nosso ser, porque se Jesus não estiver lá dentro da gente, qualquer decreto derruba a gente. Se Jesus não estiver dentro de nós, qualquer perseguição a gente cai. Se Jesus não estiver dentro de nós, qualquer tentação leva a gente. Se Jesus não estiver dentro de nós, não precisa nem ter tentação, nem decreto. Qualquer bobagem, qualquer buzina no trânsito, tira você da graça. Por que é que a conversão não funciona para alguns? Porque Jesus não está no lugar certo. Porque, sabe quando a mulher fica grávida e a gravidez não é no útero? Eu não sei os nomes, não importa, mas não está exatamente no útero, está nas trompas, está não sei na onde, tal. Geralmente dá ruim. Aí o médico fala assim, ó, não está no lugar certo. O que tem que fazer? Não pode mexer, você tem que ficar deitada, você tem que não sei o que lá. Uma gestação cujo feto não está no lugar certo, não é uma gestação segura. A gestante não pode fazer esforço. Ela não pode ficar de pé, não pode subir a escada, não pode descer, não pode pegar peso, não pode fazer nada. E isso é um problema. Porque se Jesus não estiver no lugar certo, você também não consegue se locomover sem perder Jesus na sua vida. Se Jesus não for gerado no lugar certo, você também não se esforça, porque senão acaba. Você também não pode ser contrariado, porque senão você sai. Você não pode ser chateada, porque você não pode passar nervoso. Por quê? Porque ele não está no lugar certo. Se Jesus não é gerado no lugar certo, o crente não pode passar nervoso, o crente não pode andar, o crente não pode gastar, o crente não pode se esforçar, o crente não pode fazer nada. Por quê? Porque ele não está no lugar certo. E se ele não está gerado no lugar certo, um filho gerado fora do útero geralmente não cresce, não desenvolve, não nasce. Então o problema é que às vezes Jesus está sendo gerado no lugar errado, em nós. Porque quando Jesus é gerado na sua mente, só na sua memória, na sua cabeça, na sua teologia, isso não resiste aos decretos que o imperador do mundo tem e faz para te perseguir e para matar o Jesus que está dentro da gente. Você está pensando que o diabo está brincando de ser diabo? Não, ele é diabo mesmo. E esse é o problema. A gente brinca de ser crente e o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. O tempo inteiro. Então um filho gerado fora do útero não cresce. Então, qual é o problema nesse primeiro momento aqui, desse primeiro decreto que a gente está analisando? É que quando Jesus é gerado no lugar errado, na gente, a gente não tem condições de enfrentar o decreto do mundo. Os decretos das perseguições do mundo. Pensa que se a gravidez de Maria, se Jesus fosse gerado nas trompas, eu não sei os nomes, tá? Sei lá na onde e tal, ela ia conseguir fazer uma viagem de 180 quilômetros? Ué, a pessoa não pode subir uma escada? Não pode subir uma escada. Eu me lembro que a gente estava em Jerusalém, esse casal até veio aqui na igreja. Uma mulher falou, pastor, perdi não sei quantos bebês porque não segura. Sabe, eu não sei qual é o problema, ela não segura a gestação. E agora, ela tinha comprado a viagem e tal, e descobriu-se grávida. Falei, meu Deus, e agora? A viagem é muito cara, não sei o que lá. Ela orou, fez campanha, não sei o que, porque estava sendo gerado no lugar errado. E ela foi para a viagem. E o médico dizendo, não, é melhor não ir, porque não sei o que lá e tal. Eu não lembro o nome desse casal. E aí, eu não lembro. Aí lá pelas tantas, falei, não, irmão, vamos tal, pastor, meu, é o nosso sonho, não sei o que, já perdi, não deu certo, agora veio, ela estava tipo, grávida de pouquinho, assim, sei lá, 2, 3 meses. E aí, um dos dias lá, eu falei, então você não se esforça, tá? Um dos dias lá, ela amanheceu desesperada, o olho inchado. Falei, o que foi? Ela falou, tive sangramento ontem à noite, a gente estava no hotel, eu acho que lá no Egito, em Jerusalém, em algum lugar. Tive um sangramento. Falei, meu Deus, e agora? A gente está do outro lado do mundo, vai fazer como? Irmão, eu só sei fazer uma coisa, vamos orar. Irmãos, o marido não queria que ninguém soubesse, falei, mas meu filho, agora quanto mais gente orar, melhor, você que sabe. Se você quiser, não falo para ninguém, eu oro aqui.
Não, pastor, então vamos orar. Peguei o microfone, pessoal, a irmã, lembra que ela está grávida, não sei o que lá, teve sangramento, vamos orar. Graças a Deus deu certo, a criança nasceu. Mas isso não é fácil. Um filho gerado fora do útero é um problema. O problema é que Jesus está sendo gerado no lugar errado para muita gente. Por isso, não dá para essa pessoa que gera Jesus no lugar errado, não vence os decretos e as perseguições do mundo. Lembra quando Jesus falou da parábola do semeador? Ele diz que um dos textos, uma das sementes cai no meio da rocha, e ele fala assim: os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Acho que é entre os espinhos, e fica infrutífera. Então veja, o problema não é com a semente. Aquela semente dessa parábola do semeador, aonde ela bate, nasce. Aonde ela bate, nasce. Caiu entre os espinhos, nasceu. Não vingou, mas nasceu. Por que não vingou? Porque caiu no lugar errado. Mas ela nasce. Se ela estiver no lugar certo, nasce. Entre as rochas, nasce. Na boa terra, nasce. Aonde chega essa semente, nasce. Mas se ela não estiver no lugar certo, ela fica comprometida. Então o problema é Jesus no lugar errado, em nós, para muita gente. Porque se Jesus é uma teologia, cara, você não vai resistir. Eu estou cercado de pessoas que eu olho e falo assim: cara, Jesus está no lugar errado para você, bicho. Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. E a pessoa, essa semana, falou: pastor, mas o senhor como apologista não devia ser... E fala, mas peraí, apologética é defesa ou é ataque? Jesus não precisa de advogado. Jesus nos chamou não para ser advogado, mas para sermos suas testemunhas. Se Jesus não estiver no lugar certo, geralmente não funciona. Você tem alegria, você se converte, você vira obreiro e não sei o quê, mas dura pouco. A Bíblia diz lá que antes é de pouca duração, na parábola do semeador. Não dá para enfrentar a fúria do imperador, a fúria dos reis, a fúria dos procuradores, se Jesus estiver no lugar errado, em nós. Assim como existe gravidez de risco, eu estou falando que existe a conversão de risco, que é quando Jesus está em você, só que ele só está no lugar errado. A pessoa não pode passar nervoso. O cara não pode passar nervoso. E ele culpa: você sabe que você não pode me deixar nervoso. Não. Por quê? Não, porque se eu ficar nervoso, aí a culpa é sua. Eu falei: não. O amado bichinho de Jacó, sabe qual é o problema? Jesus está no lugar errado, meu filho. Jesus está no lugar errado. Porque o crente que gerou Jesus dentro dele, quem gera é o Espírito Santo, óbvio. Mas o crente que tem Jesus dentro dele no lugar certo, ele pode passar nervoso sim, ele pode ver o diabo na frente dele. E ele vai agir ou reagir como Cristo, porque Jesus está dentro dele e no lugar certo. Não é na minha cabeça, não é na minha memória, não é na minha teologia. Tem pessoas que têm a teologia certa. A teologia: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Lembra desse acróstico? Bom, enfim, não importa quem lembra ou não lembra. Tem lá, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O ictus, né? Ictus, do grego. Pastor, eu sei o que significa ictus, eu sei que não sei o que lá. E tal, ok, sua teologia, igual nota de escola de samba. Teologia, 10. E vida com Deus, 0. Por quê? Porque Jesus está no lugar errado. E se ele está no lugar errado, cara, não precisa nem ser um decreto de um rei. Pode ser um filho que fez uma pergunta. Pode ser uma pessoa que fechou você no trânsito. Pode ser um cara. Sabe aquelas pessoas que Deus pega um punhado na mão e fala assim: vou espalhar isso aqui na terra para provar meus filhos. Eu acho que Deus roda a terra e fala: vou colocar esses daqui, onde cair, esses aqui é para provar
a paciência do meu filho e da minha filha. Perto de mim caiu vários desses. Sabe quando você tempera a salada e fica um pelota assim do sal? Em volta de mim caiu esses daí, eu acho. Porque só pode ser. E aí, o que você faz? Se Jesus está sendo gerado no lugar certo, meu irmão, Jesus está dentro de você. Venha o decreto que for. Não vou dizer que você não vai sofrer. Não vou dizer que você não vai chorar, que você não vai orar, que você não vai, inclusive, meu Deus, e agora para onde eu vou? Mas você não vai perder Jesus por conta das provações. Porque Jesus está sendo gerado no lugar certo, Maria enfrentou o decreto do imperador. E sem perder Jesus, chegou lá e pariu Jesus no lugar que ele devia nascer, no lugar das profecias, porque lá em Miqueias, eu não lembro, acho que Miqueias, e tu, Belém Efrata, posto que a menor entre as menores de Judá, de ti virá o Salvador, e pronto. Maria, num certo sentido, foi esse último santo dos santos, como dizia Cirino de Alexandria. Segundo ponto, saiba que o mundo pretende, quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. Vamos falar do segundo decreto? Eu não sei se está sendo didático para você, como está na minha cabeça. Estou falando Maria com Jesus dentro dela, no começo, enfrentando os decretos o decreto do imperador. Agora, o decreto do rei da Judéia tentando matar as crianças. É o segundo ponto. Saiba que o mundo quer arrancar Jesus de você a qualquer custo. De qualquer jeito. Irmão, se tem uma verdade sobre nós, é que o diabo quer acabar com a nossa fé, destruir a nossa vida com Deus. Então a questão, e a gente, se a gente não tiver essa ciência, essa clareza, a gente sempre vai enfrentar as batalhas como se fossem guerras. Deixa eu tentar explicar. A questão não é a música. Tem gente que vive, a vida dele é falar sobre música, porque essa pode, essa não pode, esse grupo pode, esse aqui não pode, tal, como se aquilo fosse a guerra. Não é. A guerra não é a questão, não é, sei lá, cara, o namoro, o homossexualismo. Tem gente que vive para falar sobre homossexualidade. Vive para falar sobre sei lá o que, vive para falar sobre... E aí os crentes encaram as batalhas como se fossem guerras. Batalhas são pontuais. A guerra mesmo é muito maior, mais ampla, mais abrangente. Quando somos perseguidos por defender uma sexualidade com base na Bíblia, a questão deles, as pessoas que atacam a gente por defender isso, a questão deles... não é a nossa moralidade, a guerra não é essa. Aquilo é só uma batalha é uma coisa, uma guerra é outra coisa. Então, a gente às vezes encara as batalhas como se elas fossem as próprias guerras. E por isso nós temos hoje pessoas que se especializaram em falar sobre música, sobre sexualidade, sobre, sei lá, casamento, sobre dinheiro, sobre vida conjugal, sobre a saúde emocional e tal. E eles entendem que aquilo ali é a guerra. E não é a guerra. Aquilo é só uma batalha, é verdade, tem lá as lutas sobre isso e tal, mas aquilo é só uma batalha. Eu dei o exemplo aqui da sexualidade. Então, o crente é perseguido por defender a sexualidade à luz da Bíblia. Aí a gente defende porque a gente é atacado o tempo todo, beleza. Só que isso não é a guerra, isso é só uma batalha. Vou mostrar para você. A maioria das pessoas que atacam, não estou falando do pessoal da passeata que fica fazendo coisas horrorosas nas passeatas do Brasil, que é um crime, inclusive. Eu estou falando das cabeças por trás, a mente por detrás dessa questão de desconstruir a sexualidade da família. A maioria das pessoas que atacam a moral cristã tem o mesmo padrão de moralidade. São pessoas casadas, monogâmicas, cujos filhos são heterossexuais. Vocês têm alguma dúvida de que os juízes que nos julgam e nos condenam são pessoas que têm a mesma moral que nós? Não, é a mesma moral. Ou seja, nós estamos diante de a questão é outra.
A questão é, o decreto é matar Jesus. A sexualidade é uma batalha dessa guerra. Não é a guerra. Não é a guerra, não é o problema. A questão é matar Jesus. Eles querem matar Jesus. Querem acabar com aquela criança que vai sentar no trono, que é o filho de Davi, cujo domínio é pelos séculos dos séculos. E eles querem destruir Jesus a qualquer custo. Essa é a guerra. O resto são apenas batalhas. O restante são batalhas. É uma batalha aqui falando de moral, é uma batalha ali falando de, sei lá, escândalos no meio evangélico, no meio cristão, é outra batalha ali falando de, sei lá o que, da família, é outra ali falando de teologia X, é outra ali falando de heresia Y, mas essas coisas são batalhas. Não é a guerra mesmo é outra. A guerra é outra. Como reagir ao saber que o rei, traduz aí presidente, prefeito, patrão, sei lá quem, meu pai, minha mãe, eu sou um cara que quando me converti, minha avó falou assim, eu tinha duas vós, hoje eu não tenho nenhuma dessas duas, mas elas eram vivas quando me converti, uma era crente, a outra do baixo espiritismo, vou dizer assim. Essa outra, quando eu me converti, ela ficou sabendo e me chamou. Eu cheguei lá, ela falou assim, eu preferia ver você morto no caixão do que você numa igreja. Eu falei, eu também não esperava que eu entraria numa igreja. Como reagir ao saber que o rei, traduza como quiser, odeia o seu Jesus e vai fazer tudo, de tudo, para matá-lo? Esse é o segundo decreto. O segundo decreto que a Maria enfrenta é o rei tá louco de raiva da gente. Por quê? Ela conhecia o rei? Não. Ela é de lá? Não. Ela é da Judéia? Não. Ela nem é de lá, ela nunca viu esse cara chamado Herodes. Mas o Herodes, por alguma razão, quer matar Jesus, quer arrancar Jesus dela com aquela desculpa que nós vimos há minutos atrás. Quando você achar, me fala onde é, porque eu também quero ir adorá-lo. Ele quer ir fazer o quê? Matar Jesus. Então, como reagir diante de um império, de um prefeito, de um chefe, de um patrão, de uma mãe, de uma avó, de um marido, de um filho, de um amigo de trabalho, de alguém que odeia seu Jesus e quer fazer de tudo para matá-lo? A resposta é migrando. Não foi isso que o anjo Gabriel fez? O anjo Gabriel foi lá, quando ela recebeu esse decreto, falou, o Herodes está vindo aí, os soldados do Herodes estão vindo aí, e eles vão matar não só o seu Jesus, não, mas para alcançar o seu Jesus, eles vão ferir todo mundo. Para matar o seu Jesus, eles vão matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Vai sobrar para todo mundo. E o que eu faço agora? E aí, o anjo Gabriel surge novamente no contexto e fala assim para o José, você vai migrar para o Egito. E essa imigração sem passaporte, sem documento, sem preparo, sem dinheiro, sem acordo antes, isso mostra, tem uma outra lição para nós, que aí daria outro culto para a gente falar sobre isso. Ou seja, você precisa entender, ou se entender, como imigrante num mundo que odeia o seu Jesus. Se você não se entender como imigrante aqui, como forasteiro, como peregrino, como alguém que está aqui, mas não é daqui, como alguém que vive aqui, mora aqui, trabalha aqui, mas esse mundo não é o nosso lugar, porque não foi isso que nós aprendemos na oração de Jesus? Lá em João capítulo 17, ele falou assim, sobre os discípulos, eles estão no mundo, mas o mundo não faz parte, mas eles não fazem parte do mundo, alguma coisa assim. E esse é o nosso papel nesse Egito. Aliás, quando José, ele podia ter dito assim, vai para a Síria. Eu não sei se você sabe, mas veja, eles moravam na Galileia. A Síria para a Galileia é um pulo de Jerusalém
até a Síria, de Jerusalém não, desculpem, da Galileia, até a Síria, sei lá, até a capital da Síria, é tipo daqui até Jundiaí. É tipo daqui até, é muito próximo. Mas não, vai para o Egito. Cara, nós estamos falando de 1.000 não sei quantos quilômetros. E por que é que Deus não deu a rota, colocou o GPS do José para a Síria, ou para o Líbano? O Líbano ainda é mais perto. Para o Líbano, para a Jordânia, sei lá, algum lugar. Por que Egito? Porque o Egito foi a primeira nação que perseguiu o povo de Deus, lembra? Lá, começa lá no Gênesis, no Êxodo, se levantou outro faraó que não conhecia José, não sei o quê, e o pessoal fica escravo o tempo todo, e tem sido assim desde o início. Chega Gabriel e falou assim, vai para o Egito, eu vou cuidar de você lá no Egito. E é esse o tempo que a gente vive agora. Existe um rei que decretou que o nosso Jesus tem de morrer, e chega Deus e fala assim, eu vou cuidar de você nesse Egito. Mas para isso você tem de se assumir peregrino. Para isso você tem de se entender forasteiro. Para isso você tem de se entender migrante. Você está aqui, mas você não é daqui. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os em tua palavra, porque eles estão lá, mas eles não são de lá. Terceiro, tem que correr, né? Senão não dá tempo. Quando o último decreto contra Jesus foi promulgado, é a morte de cruz. Não temos tempo para ler lá no texto, pode ser Mateus 26, Marcos, eu não lembro, capítulo 14, o 15, ou Lucas, capítulo 24, ou João, capítulo 19. Mas de qualquer forma vai ter o Pilatos dizendo que crucifica-o, mata este e solta Barrabás. Tem aí uma sentença, uma última sentença contra Cristo. Pastor, mas o senhor disse que a sentença era também atingir a Maria. Pois é. Que mãe não sofre diante de uma sentença como essa? Maria estava ali ao pé da cruz. Eu sei disso por causa desses textos que eu citei, do último, João capítulo 19. Veja o texto, capítulo 19, versículo 26. Diz assim, João 19, 26. Vendo Maria, sua mãe, Jesus vendo Maria, sua mãe, ao lado dela o discípulo a quem ele amava, esse discípulo é João. Jesus disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eu queria ter tempo de entrar nesse assunto aqui, mas não temos. Mas Jesus é o primeiro filho de Maria. Para os católicos é inclusive o único. Tem até um debate meu com um padre, não sei se vocês já leram, já assistiram, um debate que eu tive com um padre, professor lá em Roma, que ele defende que Maria só tinha Jesus, e eu falei, não, tem outros filhos, mas esse é outro assunto. Lá na cruz, Jesus diz assim para Maria, mulher, eis aí teu filho, e mostra o João. Por que ele está fazendo isso? Porque Jesus é o primogênito, ele é o filho mais velho. E no judaísmo, o primogênito, o José já tinha morrido. O primogênito assume o papel do pai. Por isso Jesus é chamado de carpinteiro, ele assumiu a carpintaria. E como ele está morrendo antes da mãe, o que é uma coisa antinatural, geralmente a mãe morre antes do filho, então ele está exercendo ali o seu primado, ele está exercendo ali seu papel de primogênito, deixando a mãe aos cuidados de alguém. E por alguma razão ele preferiu deixar aos cuidados de João. Tem várias questões aí, talvez porque João tivesse mais condições, quando João é chamado ele tem funcionários, e enfim, seja como for, voltamos aqui ao assunto. Versículo 26, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho, e depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou, levando para casa. Agora, eu não vou conseguir trabalhar esse último ponto, mas o primeiro decreto é um decreto que foi um problema porque ela estava grávida, quase ganhando o neném. E aí a gente falou sobre Jesus estar sendo gerado no lugar certo. Se Jesus é gerado no lugar certo,
esses tipos de ataques e decretos não nos fazem perder Jesus. O segundo é um decreto quando Jesus nasceu e o Herodes queria matar Jesus. Eu não lembro como foi aí o segundo ponto, mas é sobre isso que nós trabalhamos, né? O mundo quer arrancar Jesus de você a qualquer custo, é isso que o Herodes fazia. Agora no terceiro, é o terceiro onde Jesus morre. E a Maria aprende uma outra lição, e a lição é a seguinte: Jesus não pertence a ela, era ela que pertencia a ele. Porque quando ele está morrendo, ele que fala para ela o que ela vai fazer. Ele dá pistas sobre isso, lá nas bodas em Caná, dizendo: mulher, não chegou meu tempo, não sei o quê. Existem pistas de Jesus sobre isso, de que ele é maior que ela. Mas isso fica claro diante do último decreto, a cruz. E quando Jesus está morrendo na cruz, vencendo aquele decreto, porque ele não saiu perdedor, porque ele morreu. Porém, ele ressuscitou, condenando a morte através da sua morte e ressurreição. Tem um livro eu acho que é Dostoiévski, não lembro se é Dostoiévski, que ele fala sobre a morte da morte na morte de Cristo. É através da morte ele condena o império da morte. Então olhando ele perdeu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele venceu não apenas o Herodes, não apenas o Pilatos, não apenas o czar lá, não, ele venceu a morte, ele venceu o império da morte. Então Jesus, não é Jesus que pertence a você, é você que pertence a ele. Não é o teu Jesus, não, eu que sou dele. Maria fez de tudo, ela engravidou, ela cuidou, gestou, pariu, cuidou, se mudou, imigrou, protegeu, chorou, ensinou, e no último decreto que tiveram de enfrentar, ela entendeu uma verdade: não sou eu que cuidei dele, é ele que cuida de mim. É ele que cuidava de mim o tempo inteiro. Não é ele que é meu, eu que sou dele. E eu sei disso porque ele está definindo como é que eu vou ficar. Quem é que vai cuidar de mim? É ele quem define o resto da minha vida. Quando você entende que é Jesus quem define como é que você vai passar o resto da sua vida, então você entende que não é Jesus que pertence a você, mas é você quem pertence a ele. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.